pré-candidatos à presidência da República. Já está aqui nos nossos estúdios, aliás, a hashtag também está no ar no Twitter. Estamos recebendo o candidato do Partido Novo, João Amoedo. Candidato, bom dia, muito obrigado pela visita, pela atenção. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade da gente estar conversando aqui. A nossa hashtag é João Amoedo na Jovem Pan. Você pode interagir conosco. Durante a entrevista a gente passa as questões para o candidato. Joséval Peixoto, professor Vila Denise Campos de Toledo. Candidato, o senhor é do Partido Novo, que tenta arregimentar eleitores que estão cansados da política tradicional. Mas se as pessoas estão cansadas, por que o desempenho do senhor nas pesquisas ainda é muito pequeno? Qual é esse desafio de se tornar conhecido, candidato? Joséval, eu até diria que o nosso desempenho é bom considerando o cenário, né? A gente está basicamente junto aí com candidatos de partidos como DEM, PMDB, PT, inclusive, né? E o Novo é um partido muito recente. O Novo foi criado, teve o seu registro em final de 2015. Então, o desafio do Novo tem sido, na verdade, divulgar as ideias. E é o que a gente tem feito usando muito mídias sociais, muitos eventos pelo Brasil, e tem crescido bastante. A gente tem alguns indicadores muito interessantes em relação a isso. O próprio crescimento das redes sociais, própria vaquinha virtual, que eu saí logo na primeira leva e consegui em 3, 4 dias captar dinheiro de todos os estados do Brasil. Superior, inclusive, a alguns ex-presidentes e outros candidatos que estão maiores nas pesquisas. Então, o desafio do Novo é divulgar nossas ideias. Infelizmente, o nosso sistema eleitoral foi feito para impedir a concorrência. Você tem um período de campanha muito curto, 45 dias. A montagem de um partido político é dificílima. A gente demorou praticamente 5 anos para fazer isso. 14 meses no TSE só para ter a aprovação mesmo, com tudo ok. E tudo é restrito. Quer dizer, você, para participar dos debates, tem que ter 5 deputados. Como é que você, participando das primeiras eleições, sem ter deputado federal, fica ausente disso? Então, no momento em que a população quer renovação, o que a gente tem que fazer é realmente divulgar as ideias em todas as oportunidades que existem. Candidato, apenas para dar uma ordem na casa, o senhor não nos conhece, o senhor me chamou de Joséval ou Tiago Berrage. Para mim é uma honra. Como o senhor é um grande atleta, o senhor participa do triatlo, não é isso? O senhor está diante de um jornalista que lança hoje um livro sobre a Copa do Mundo. Não, além disso, muito bom. Além disso, o senhor é engenheiro de nomeada, portanto, da ciência exata. Por isso que eu faço essa intervenção. Muito obrigado. Amoedo, eu queria perguntar exatamente o que você estava colocando em relação à máquina política que nós temos. Eu já ouvi muita gente falando de vários candidatos, não apenas a sua candidatura, que não vota porque não tem chance. Como reverter essa situação que as pessoas estão contra essa estrutura política que nós temos, mas as pessoas não acreditam, na verdade, no Novo. Aliás, eu acho que o nome foi muito bem escolhido, mas no Novo em geral. Denise, isso é um dos desafios que a gente tem na política atual brasileira, né? Uma série de conceitos errados que foram consolidados ao longo do tempo que nos trouxeram essa situação. Um deles é essa história que a gente tem que votar no menos pior. Infelizmente, o que a gente acompanhou e teve a constatação ao longo dos últimos anos é que o menos pior está muito próximo do pior. E nenhum dos dois traz a solução que a gente precisa. Então, justamente deveria estar na hora da gente inovar. É isso que a gente está querendo mostrar às pessoas, que voto útil não é você votar naquele que está na frente das pesquisas. Voto útil deveria ser você votar naquele que representa certas ideias, certos princípios e valores, que é o que falta na política brasileira hoje. E assim, o que o Novo traz de diferente? Na verdade, o que a gente quer é combater privilégio. E esse não vai ser uma tarefa fácil, porque a gente quer combater privilégios do mundo político, a gente quer combater privilégios de uma elite de funcionalismo público, a gente quer combater privilégios da elite empresarial. E aí, certamente, ninguém quer essa mudança. E a única forma da gente conseguir essa mudança é ter o apoio da população. E para isso a gente precisa explicar, precisa estar próximo, quer dizer, para desconstruir uma série de conceitos errados que foram feitos ao longo do tempo e consolidar a posição que a gente tem hoje. Quais privilégios da elite empresarial o senhor pretende combater? Olha, Vila, uma série de desonerações fiscais. A gente tem aí 284 bilhões de desonerações fiscais, sendo que 44%, outro dia saiu essa pesquisa, o TCU disse que não tem nenhuma medição do que tem valor isso. Outro privilégio grande que a gente tem o Brasil é uma economia muito fechada. A gente tem uma série de barreiras protecionistas. Outro privilégio, dinheiro subsidiado. O Bolsa BNDES foi inúmeras vezes o Bolsa Família. Então, no fundo, você perpetua. E um outro que eu diria que é importante é aumentar a concorrência. Tem uma série de segmentos do setor empresarial brasileiro que não tem concorrência. Então, o cidadão paga a conta numa alta carga tributária e paga a conta de novo num produto caro.
né? Então acho que tem que passar por tudo isso. O senhor quer privatizar tudo, Banco do Brasil, Petrobras? Nós entendemos que não faz sentido o Estado ser gestor de empresas. Você só cria um ambiente propício à corrupção. Durante anos a gente só escutou aquela história, não, as empresas são estratégicas. E são estratégicas para os políticos, mas não para o cidadão, que quer um produto mais barato, quer mais concorrência. Então a gente pretende privatizar. É óbvio que a privatização não é um fim, ela é um meio para diminuir a corrupção, para ter produtos mais baratos. E agora o fundamental é que essa privatização seja feita sem que a gente transfira um monopólio público para um monopólio estatal para um monopólio privado. A gente tem que ter mais concorrência, né? Mas espera, sem empresa estatal, candidato, não existiria industrialização no Brasil. Eu não me recordo, na década de 40 do século XX, que ninguém quisesse fundar a Companhia Siderúrgica Nacional. Eu não me recordo que em 1953 ninguém quisesse fundar a Petrobras. Eu não me recordo em 1952 que ninguém quisesse criar o Banco do Nordeste. Eu não me recordo na década de 60, durante o regime militar, que ninguém quisesse fundar a Embraer, assim como a Embratel. Também não me recordo que ninguém quisesse construir Itaipu. Ou seja, quando o Estado fez tudo isso, construiu a base da industrialização brasileira e foi tão determinante para o progresso do Brasil, agora não serve mais. Quer dizer, os países na Europa, que o Estado tem presença importante na economia, então eles estão todos errados. Nós vamos entregar tudo isso para a iniciativa privada, brasileira e estrangeira, sem nenhum problema. Vila, eu acho que a gente deveria se perguntar por que lá atrás não houve investimento nessas áreas. Porque né? o capitalista queria investimento de curta duração, a maturação, portanto, muito curta e altas taxas de lucro. E não queria investir naquilo que significava um investimento de longa maturação e com taxa de lucro baixa, né? A tradição brasileira foi assim, né? Eu diria que não, nem sempre, porque muitas vezes, e é o problema hoje de investimento, inclusive nessa área de infraestrutura, como você tem uma incerteza muito grande do futuro da economia brasileira, você não consegue precificar quanto vale esse investimento. Agora, a pergunta que a gente deve se fazer, na essência, é: nós queremos continuar a deixar as nossas empresas sendo administradas por políticos? Porque não privatizar é exatamente isso, é deixar as empresas sendo administradas por políticos. E por que não por técnicos? Mas podem ser por técnicos, mas os políticos não têm nenhuma motivação para colocar técnicos, porque eles não têm, na verdade, como objetivo dar lucro, eles não têm como objetivo prestar um melhor serviço. Elas viraram cabide de empregos, que só fazem com que a gente tenha um ambiente propício à corrupção. Na Europa, por exemplo, existem alguns segmentos públicos, mas a gente vê que muitas vezes são ineficientes, levam a greves. E então o monopólio público em alguns processos é muito ruim. O fato de você ter competição, o que faz com que a empresa tenha de fato a preocupação com o cliente? É que se ela não atender bem o cliente, ela quebra, ela deixa de ter recursos. E infelizmente, quando você tem uma empresa estatal, essa lógica não funciona. Aqui a CMTC foi privatizada, piorou o sistema de ônibus em São Paulo. Como é que essa lógica do senhor pode se aplicar ao Brasil? Temos que ver o que aconteceu. E agora, por exemplo, a USP fez uma pesquisa tomando como parâmetro uma década na parte de saneamento e mostrou que todas as concessões privadas funcionaram muito melhor do que a pública. Porque, veja bem, se são esses políticos que a gente critica, que não conseguem fazer uma gestão decente da educação, da saúde e da segurança, a gente está dizendo o seguinte: não, vamos dar mais coisas para vocês administrarem. Não me parece que seja lógico. A gente tem privatizaria a segurança pública? Privatizaria? Não, a segurança pública é uma das coisas que tem... O que ficaria nas mãos do Estado? Olha, no meu entender, o Estado tem que cuidar da educação, da saúde e da segurança. E claro, da proteção da moeda no Banco Central e das relações exteriores, da justiça. Agora o resto, gestão de empresa, administrar a entrega de correspondência, posto de gasolina, instituição financeira, isso não tem por que ficar na mão do Estado. E falando sobre segurança, candidato, por que o senhor defende as armas, inclusive uma mudança no Estatuto do Desarmamento? Tiago, eu defendo pelo seguinte: foi feito um referendo lá atrás e a grande maioria da população foi a favor do porte de arma contra o Estatuto. Nós, no Novo, também defendemos a liberdade com responsabilidade, o direito à legítima defesa. Eu não acho que você liberar, revogar o Estatuto do Desarmamento vai resolver o nosso problema de segurança. Não é esse o ponto, mas é importante que as pessoas tenham liberdade com responsabilidade, cabe a elas, porque no Brasil hoje o que acontece? Você tem as pessoas de bem desarmadas e os criminosos armados. Agora, ao mesmo tempo, eu defendo que a gente tenha uma lei mais rígida para quem está andando na rua com fuzil,
E o porte de arma tem que passar por um processo de seleção, naturalmente. Mas eu entendo que a gente tem que respeitar a liberdade das pessoas. Eu queria colocar, então, eu acho que esse assunto é mais do que relevante, questão de segurança, mas eu queria voltar à questão da privatização, porque nós tivemos uma situação extrema de discussão sobre isso em relação à crise provocada pela greve dos caminhoneiros, situação de Petrobras, monopólio da Petrobras, se deve ser privatizado ou não. A gente sabe que é uma empresa das maiores do país, que foi alvo também dessa estrutura de corrupção que você tinha colocado. Em relação à Petrobras e a área de combustíveis, qual seria a sua proposta? Denise, eu entendo que a gente tem que acabar com o monopólio do refino. Se a gente não tivesse esse monopólio, a situação com os caminhoneiros teria sido uma solução muito mais simples, teria sido uma solução de mercado e não teria colocado o governo no corner como foi feito nesse processo. Então a gente defende a privatização da Petrobras e o fim do monopólio. Lembrando que essa greve dos caminhoneiros, que mostra muito a situação que a gente está, ela começou por conta de um subsídio que foi dado lá atrás para a compra de caminhão. Vendo os números, quer dizer, o Brasil de 2010 a 2014 vendeu 150 mil caminhões por ano e nos 10 anos anteriores tinha vendido 80 mil. Então você teve uma super oferta e como é que ela termina? Com um novo subsídio no diesel. Quer dizer, a gente sempre vai nas soluções de curto prazo e planta os problemas para uma próxima crise. Agora, não tendo essa abertura de mercado que nós não temos ainda em relação ao refino, a Petrobras como monopólio, qual seria a estratégia do governo nessa condição? Porque também se expôs uma carga tributária pesadíssima no setor. O que o governo tem feito, na verdade, quer dizer, houve um erro. Por exemplo, eu defendo que a gente não deveria ter, até porque não é operacional para o consumidor, quer dizer, ter um reajuste diário. A Petrobras poderia espaçar um pouco mais os reajustes e ela faz a sua proteção nos mercados internacionais, mas ela já sabe quanto vai ser comprado de combustível, ela tem condição de fazer isso. A carga tributária, o que a gente tem que mexer inicialmente são nos custos do governo. Para poder reduzir a carga. Para poder reduzir a carga. Agora, podemos já simplificar. Transformar vários impostos num IVA. Acho que isso é uma simplificação para ganhar produtividade no processo. Eu já queria fazer uma pergunta, mas eu não queria que perdesse a pergunta do Tiago em relação à segurança. Você falou em revisão dessa questão do armamento com responsabilidade. Como ter essa responsabilidade? A gente tem um problema seríssimo de contrabando de armas. Então, na medida em que se liberasse o outro lado, o lado da bandidagem, também teria mais acesso a armas. Então, como se ter esse controle com eficiência no Brasil quando a gente vê desvios de armas da polícia, do exército, a gente vê as milícias atuando no país, as facções com muita força de armamento. Então, não se trata apenas daquela segurança de dia a dia da população que teria armamento, da área rural, que é um problema seríssimo de falta de segurança no país, mas no geral, como haver um controle efetivo e essa tal responsabilidade. E o senhor é um homem especializado para responder, porque o senhor é carioca, vive no Rio. É verdade, o Rio é o pior exemplo, né? O que a gente tem que fazer no fundo, e aí falando da segurança como um todo, quer dizer, a gente tem que melhorar o processo como um todo e mostrar para o criminoso acabar com o senso de que há uma impunidade no Brasil. Então, no Brasil, você investiga pouco, prende pouco. Quando prende, fica pouco tempo preso. Então, tem uma série de processos que têm que ser alterados. Eu entendo que a gente tem que aparelhar melhor a polícia. Mais tecnologia, quadros mais treinados, ter uma integração maior do governo federal, estadual e do municipal. A gente não tem uma coordenação nesse processo. Então, tudo isso teria que ser colocado para funcionar. Candidato Amoedo. Ontem o professor Modesto Carvalhosa, o ilustre jurista aqui de São Paulo, lançou um livro falando que essa é uma república na verdade é uma cleptocracia. É uma república de ladrões. É também a sua tese. O senhor não é tanto privativista, o senhor acha que roubam demais, não é isso? O nível de corrupção. Mas a pergunta é assim. O Modesto Carvalhosa quer lançar a questão do seguro na construção construção civil. É o que ele chama de performance bond americano. Porque as estradas lá fora são boas. Aqui não presta. O senhor é engenheiro. O senhor acha que daria certo colocar o seguro entre o Estado e a construtora? Acho que dá certo, funciona bem nos Estados Unidos, é uma espécie de garantia de que a obra vai ser realizada e com custo também, né? Porque o que acontece no Brasil muitas vezes é o que a gente tem assistido. Existe um orçamento que nunca é cumprido.
São feitos uma série de aditivos depois que a concorrência ganha e os custos são sempre estratosféricos. Então, a ideia do seguro funciona muito bem. Candidato, fala um pouquinho sobre política. O senhor espera o que dessa eleição, pelo menos vendo um pouco de fora? Será que essa polarização PT-PSDB acabou? Ou no último momento essa polarização pode de novo tomar conta do país? Tiago, acho que ela se reduziu bastante e caminha para acabar, até porque, infelizmente, a gente viu que as práticas dos dois partidos são muito parecidas, né? A prática de não expulsar as pessoas que fizeram coisas erradas, de passar a mão na cabeça e práticas, inclusive, na atuação. Então essa polarização, no meu entender, acabou. Eu acredito que no processo político vai haver uma consolidação de algumas candidaturas, a gente vai ter uma quantidade menor de candidatos aí quando o processo se aproximar. Então acho que esse é o cenário agora que está tudo muito em aberto, quer dizer, nas pesquisas entre 35% a 40% das pessoas, dependendo da margem de erro, diz que não sabe ainda quem vai votar em branco, nulo ou não definiu. Então o cenário está muito aberto ainda na minha avaliação. Candidato, eu fico pensando, antigamente, 50 anos atrás, 40, as pessoas tinham muita preocupação em discutir o Brasil e elaborar um projeto para o Brasil. Alguns grandes momentos do século XX brasileiro, anos 30, anos 40, 50, 60, a questão do papel do Brasil no mundo e tal. E a questão das relações exteriores. No eventual governo do senhor, como é que vai ser a inserção do Brasil no mundo? Nesse mundo globalizado, que não há mais aquela velha polarização da Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e União Soviética, esse mundo multipolar é mais complexo do que era até a queda do muro em 1989. Qual é que vai ser a inserção do mundo? O Brasil, muitos pensavam em Brasil potência em certa época, durante o regime militar. Agora esse atual governo não tem política externa, o anterior tinha uma política pré-queda do muro. Como é que ficaria no governo do senhor a política externa do Brasil? Vila, no meu entendimento, o principal objetivo da política externa do Brasil deveria ser abrir mais a economia, trazer parceiros para investir no Brasil. Esse deveria ser o desafio. E se aliar com aquelas nações que têm princípios e valores semelhantes do que a gente gostaria de ter, e não o que foi feito no passado. Que a gente aqui se uniu muito com países atrasados, quer dizer, com claramente um viés ideológico para defender bandeiras partidárias e não bandeiras da nação. Mas projeto nacional, candidato, tem contradições. Por exemplo, o Brasil tem contradições com os Estados Unidos. Nós não podemos estar no mesmo barco que os Estados Unidos, porque historicamente nós temos problemas. Né? Nós ficamos de joelhos. Eu sei porque é uma elite brasileira que adora os Estados Unidos, tudo lá é melhor. Na verdade são macacos, né? Não pensam, para eles não existe nação. Eu até escrevi hoje um artigo no Globo, trata disso, né? Eles habitam o Brasil, eles não são brasileiros, são traidores da pátria. Então, para mim, um bom governo é aquele que sabe que nós temos um interesse nacional, temos contradição com os outros países, Estados Unidos, China, Europa, podemos conviver com eles, mas que nós somos diferentes. Ou seja, nós é que cantamos de galo e não somos galinha. O problema é que os liberais brasileiros algumas vezes são galinha, não sabem que o Brasil tem a tradição de ser galo, né? Me desculpe um pouco essa linguagem, mas não. É que me irrita um pouco. E aí nós precisamos ter forças armadas presentes, fortes. Forças armadas não é jogar dinheiro fora. Nós temos uma presença no mundo e que passa por uma indústria bélica brasileira, né? Passa por ter forças armadas importantes. Em suma, o Brasil é um grande país. O Brasil não é para estar, os Estados Unidos manda, a gente faz. Porque a direita brasileira, entre aspas, e direita, eles nem sabem o que é direita. Eles adoram falar do presidente americano atual, que é um bobalhão. É um bobalhão. E não sabe que nós temos a nossa visão de país. Durante o regime militar, que tem muitos defeitos e algumas qualidades, mas nós tínhamos na política do Azevedo da Silveira, o pragmatismo responsável, o interesse nacional acima de tudo. E agora, num governo do senhor, nós vamos ficar de joelhos para os Estados Unidos, para a China ou para a Europa, ou o Brasil vai cantar de galo? De jeito nenhum, a gente não tem que ficar de joelho. O Brasil tem vantagens competitivas em vários segmentos. O agronegócio no Brasil é um exemplo mundial, quer dizer, de produtividade, de capacidade de entrega. Então, o que eu tenho dito é o seguinte: o que a gente precisa é colocar o que a gente tem de vantagem competitiva do nosso lado e buscar o que tem para trazer do outro lado. E mesmo com a China, não tem por que a gente ficar numa condição subalterna. O Brasil é um país rico em recursos naturais, com um povo empreendedor, trabalhador, criativo. Então, tudo isso a gente tem que mostrar. Então eu concordo com a sua linha, a gente não tem por que ser refém desse processo, e não precisa ser. Acho que isso que é o mais importante. Agora,
Agora, na medida em que a gente abre mais as nossas fronteiras, abre mais o nosso mercado, eu confio exatamente na nossa capacidade. Agora, o que existe hoje, que é um fechamento muito grande, é uma proteção muito grande para quem está aqui. E isso quem paga a conta é o cidadão brasileiro, pagando uma carga tributária elevada e pagando ainda um valor muito alto em todos os produtos que consomem. Então a gente poderia abrir mais, e isso vai ser muito bom, por exemplo, como eu já disse, para o agronegócio, com a capacidade de exportar maior e ir para outros mercados. Então o Brasil tem que ter, a gente não precisa ter medo de abrir, porque nós somos competitivos. Os senhores estão ouvindo uma entrevista do candidato à presidência da República, João Amoedo, cujo nome completo é João Dionísio Figueira Barreto Amoedo, carioca, filho de médico, engenheiro, voltado para a privatização, portanto um liberal, imagino, aqui no Jornal da Manhã. Nós vamos fazer uma pequena interrupção e voltamos dentro de instantes. Você não sabe, agora tem Vivo Fibra na empresa. Aí, o relatório por e-mail vai. A pesquisa de orçamento na internet vai. A velocidade que a equipe resolve as coisas vai, ó. Aí, quando dá o horário de ir embora, tá tudo pronto. E eu? Contrate Vivo Fibra para sua empresa. 100 mega, mais 1 tera de cloud backup e assistência técnica em até 4 horas por apenas R$ 99,99 no combo. Acesse vivo.com.br/empresas. Inverno, junte já seus pontos. Padaria, drogaria, junte pontos no instante. Barzinho, lanchonete e até no restaurante. Compre pontos, ganhe pontos, vale até da sua empresa. Junte pontos com parceiros. Liberdade é uma beleza. Inverno, junte já seus pontos. Junte pontos usando o seu cartão de crédito no dia a dia ou comprando nos nossos parceiros. Inverno, junte já seus pontos. Brasil dá um show, mete a bola na rede e mata minha sede de gol. Mais um, mais um. Falta pouco pra Copa. Venha participar da festa de abertura na Arena número 1 Brahma, o local oficial da torcida brasileira. Um mega evento com telão e um super show de Fernando e Sorocaba. É dia 14 às 10 horas, no Vale do Anhangabaú. A entrada é gratuita. Quando você se sente número 1, isso pede Brahma. Beba com moderação. Quando você pensa em contar com um serviço especializado, logo imagina que isso tem um preço. Na XP Investimentos é diferente. Abrindo uma conta na XP, você tem a melhor assessoria de investimentos do Brasil à sua disposição, sem pagar nada por isso. E ainda tem acesso à maior diversidade de produtos do mercado, com opções exclusivas para o seu perfil de investidor. Abra já sua conta e invista com quem oferece uma assessoria de investimentos de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Agora são 9h24 no Jornal da Manhã. Seguimos com a entrevista. O pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo. E a hashtag no Twitter é João Amoedo na Jovem Pan. Candidato, tem aqui a participação do Jonathan Fernandes. Ele diz o seguinte: o senhor é um candidato interessante, tem boas ideias. Só que o senhor precisa de mais pulso firme. Será que as pessoas sentem um pouco de falta de ser um pouco mais incisivo no que fala? Claro que é postura de qualquer um, mas o senhor acha que a postura mais firme poderia ganhar um pouco mais de voto? Tiago, quando eu entrei nesse processo e foi um início lá, quando a gente começou a ideia de montar o partido, na verdade, e agora principalmente depois que eu virei pré-candidato, uma das coisas que eu disse é o seguinte: eu não vou mudar meu estilo, claro. Eu não vou ser teatral. Agora, eu acho que a gente não pode confundir pulso firme, falar alto e gritar com capacidade de realização. A gente tem visto aí muita gente que fala alto, grita, aí você olha para trás e pergunta: bom, mas o que essa pessoa fez nos últimos 30 anos? O meu caso é justamente o contrário. Quer dizer, eu tive um desempenho bastante razoável na vida privada e fui fazer um negócio que é dificílimo no Brasil, que é montar um partido político. Se a gente olhar para trás nos últimos 30 anos, qual foi o partido que foi montado que não estava ligado a alguma dissidência política, alguma agremiação religiosa, algum sindicato? Nenhum. Então, eu acho muito mais importante hoje as realizações do que a forma como a pessoa fala. Inclusive, eu acho que esse é um dos problemas que a gente tem na política do Brasil. A gente acaba vendo muito a forma, o que as pessoas falam e não o que elas fazem ou o que elas fizeram. Que esse sim deveria ser o nosso parâmetro para a gente tomar decisão. Eu, como eleitor, agora, independente de ser candidato ou não, eu sempre estou olhando isso. Quer dizer, o que as pessoas fizeram, qual foi o histórico e muito menos o que elas falam durante o processo eleitoral. Agora, a gente tem uma realidade política que não é tão simples assim no Brasil. Eles têm um jogo
jogo muito pesado. A gente vê, inclusive, aí um certo desespero do centro para tentar buscar alianças para se manter no poder até, caso não consiga viabilizar um candidato. E o senhor falou dessa coisa teatral. E nós temos no segundo turno a sinalização, por enquanto, de 2 candidatos que às vezes até se perdem pelas falas deles, que é o Bolsonaro e Ciro Gomes. E nós temos a situação muito estranha para o país, que é a questão de o ex-presidente Lula ainda está liderando as pesquisas. Como é que o senhor acha que pode se colocar nessa estrutura que nós estamos vendo agora, que o novo seria Bolsonaro, na visão de boa parte dos eleitores, apesar dele ser um político há muito tempo? Ciro Gomes seria uma opção de esquerda, mas que pode fazer alianças com a direita também, e o ex-presidente Lula nessa situação indefinida até do ponto de vista legal. Denise, esse eu diria que é o grande desafio, não meu, é o desafio do Brasil como nação. Acho que hoje, inclusive, acho que o Vila toca muito bem nesse artigo que eu tive a oportunidade de ler, que é a ausência nossa de uma elite. Caberia a uma elite brasileira ter feito esse processo de educação do quais são os princípios e valores que a gente quer na nossa sociedade. E, infelizmente, a gente deixou os princípios e valores para procurar os salvadores da pátria, as pessoas que gritam, que falam mais alto. Se a gente não reverter esse processo, dificilmente a gente vai ter líderes que vão fazer a mudança que o Brasil precisa. Então, eu não vejo outro caminho. Esse é o caminho que a gente vai adotar no novo. Falar as verdades, falar as coisas com coerência, trazer, na verdade, equilíbrio e bom senso para que as pessoas possam fazer as escolhas baseadas nisso, em princípios e valores. Qual é a velocidade que a gente vai conseguir fazer isso? Difícil saber. Mas esse tem que ser o caminho, porque senão a gente vai chegar nos mesmos resultados, nas mesmas soluções ruins, transitórias, que vão empurrar o Brasil ou numa crise pior ou numa crise menor, mas que a gente nunca vai conseguir como nação deslanchar. Esse é o desafio que me parece é o que se apresenta para o Brasil hoje. A gente o presidente que foi eleito e que assumiu em 2019 vai pegar uma situação muito mais crítica do que os presidentes anteriores, mas a gente tem que fazer esse processo de falar as coisas que têm que ser feitas. Numa postura, me parece, equilibrada, mas firme. Mas seria um trabalho de formiguinha no lugar em que tem muito tigre brigando. Eu diria que é um trabalho de muita firmeza, mas a gente tem que ser feito. E o que eu conto nesse processo para que esse trabalho possa ser acelerado? É que as pessoas hoje estão muito mais conscientes do quadro que a gente tem e do que foi tentado e que não funcionou. Então isso abre muito espaço para o novo. E o que abrirá ainda mais espaço, eu não tenho dúvida, durante o processo eleitoral, na medida em que ele for avançando. As pessoas, os candidatos atuais, grande parte dele buscarão o atalho, buscarão andar no acostamento, farão coligações que não fazem sentido para se perpetuar no poder. E isso mostrará para a população que esse desenho está errado, que esse desenho não funciona, porque ela quer autenticidade, ela quer honestidade, ela quer coisa diferente. É nisso que a gente está apostando. Mas como governar o Brasil, se eventualmente o senhor for presidente, o Congresso vai ser praticamente o mesmo com a renovação, a velha política continua no Congresso? Tiago, não tem como você evoluir, fazer coisas certas com um Congresso que demanda coisas erradas para que você faça as coisas certas. Então essa história do fisiologismo, do toma lá da cá, não dá para fazer. O trabalho começa agora, que é ajudando as pessoas e convencendo as pessoas que a renovação do Congresso pode ser feita. Ela tem sido baixa, quando é feita muitas vezes não é nem no nome, é só no nome, nem no sobrenome, e principalmente é nas mesmas práticas, nas mesmas posturas. Então a gente vai ter que tentar convencer as pessoas a fazer um voto mais consciente para trazer gente nova e, óbvio, a gente vai ter que ter a negociação política. Isso faz parte do processo. Definir prioridades, abrir mão de umas coisas para tentar implementar outras, mas já com uma pauta muito clara e definida durante a campanha, para que essa pauta tenha um endosso da população e facilite essa negociação. Mas é um processo que tem que ser feito. Candidato, quando a gente fala em corrupção, essa visão, acho, meio idílica do privatismo que resolveria no Brasil o problema da corrupção, né? Mas no CARF, por exemplo, tem bancos que devem bilhões. E, inclusive, diretores de banco, um deles quase virou ministro da Fazenda, da Dilma, que teria, estou no condicional, até subornado e tido conhecimento que esse banco subornava funcionários, tal. Casos gravíssimos, tal. Até hoje, até escrevi sobre isso. Eu falo que essa elite é pouco brasileira, ela habita o Brasil, eles não são brasileiros. E é verdade o que eu estou dizendo, não estou construindo uma invenção. A história mostra isso, né? A classe média que derrubou o PT. Quem foi à Avenida Paulista, por exemplo, não foram os donos dos grandes bancos, foi a classe média. Os grandes bancos estavam com o PT, né? As grandes empresas estão também no CARF. Então, quem corrompe também está do lado privado.
né? A Odebrecht não é estatal. E por aí vai. Eu me lembrei até do J. Ávila, porque eu estava lendo um livro ontem à noite que me deram aqui dos rapazes sobre o J. Ávila, chamado O Delator, né? Como ele montou toda aquela estrutura de corrupção. É uma empresa, a Trafic, uma empresa privada. Em síntese, como é que num governo do senhor... Porque falar contra tirar o privilégio, entre aspas, do Joãozinho, da Maria, quem mora no Capão Redondo, é fácil. Eu quero ver tirar privilégio do sujeito que mora na Vieira Soto. Ou aqui em São Paulo, em Moema e tal. E isso que é o nosso dever de brasileiro, é enfrentar o andar de cima. O andar de baixo não tem nada. Como é que no governo do senhor vai enfrentar isso? Vila, na verdade, o Joãozinho e a Mariazinha não tem privilégio nenhum. Não tem nada. Eles pagam a conta de quem tem privilégio. E por que a gente saiu? Por que eu saí da zona de conforto em 2010 para montar um partido? Porque eu estava indignado, porque a gente pagava uma carga tributária enorme e eu via as pessoas na rua pedindo esmola, sem conseguir ser atendido no plano no SUS, sem conseguir ter uma escola decente e o filho saindo sem saber ler e escrever. Por isso que a gente participou desse processo. Agora, no Novo, não tem grandes empresários, porque, infelizmente, boa parte da nossa elite empresarial foi o que a atuação dela foi o que nos trouxe essa situação. Muitos por omissão e uma pequena parcela, eu não diria que a maioria, uma pequena parcela porque fez conluio com o Estado. Olha, com o Estado brasileiro. Eu gosto muito dessa resposta do senhor, porque é uma coisa que eu insisto em que eu escrevo, que eu falo, que é sobre isso, a responsabilidade das elites, né? E é importante o senhor dizer isso, porque alguns entendem isso daí como se fosse uma crítica a esmo ou uma espécie de esquerdismo infantil. Não é isso. É uma questão nacional, de compromisso com o país. Com o país. Eu já disse e repito, a minha visão é que muitas vezes a nossa elite brasileira trata os seus negócios com visão de longo prazo, pensando como acionista, mas trata o Brasil pensando como executivo no bônus do próximo semestre. É essa visão que a gente tem que mudar. E é um processo difícil de mudar. Porque, como eu disse no início, quer dizer, você está combatendo mordomias de um Congresso que custa 29 milhões de reais por dia. E o individualismo, não é? Uma presidência da República que custa 560 milhões. De uma série de funcionários públicos do nível superior que ganham, o Executivo Federal ganha 67% a mais do que a mesma função na área privada. Então, e de uma elite empresarial. Agora, não tem jeito, a gente tem que se unir com uma pessoa hoje com os 13 milhões de desempregados, com um sujeito que tenta montar um negócio, às vezes até consegue montar, mas não tem resultado. Então, e por que o Estado brasileiro faz? Ele é um grande concentrador de renda. Ele tira dos mais pobres para transferir. Por que o Fundo de Garantia do Trabalhador rende menos que a inflação e esse mesmo dinheiro é emprestado a grandes empresas a taxas baixas? É isso que a gente tem que mudar. Agora, não é um processo fácil. A gente tem que explicar para as pessoas e só nós chegamos a essa situação de novo por conta desse arranjo que nós temos hoje. Então, esse arranjo tem que ser alterado. Candidato João Amoedo, há uma outra questão paralela nisso, que é a exploração do pobre por dirigentes, como a questão da MST, na invasão urbana e no campo. Como é que o senhor atuaria ao reprimir isso aí? Olha, um conceito que para nós é fundamental é o seguinte: a propriedade privada tem que ser preservada. Isso é um direito do cidadão, junto com a sua liberdade e a sua propriedade. Então eu sou totalmente contra essas invasões. A gente tem que ser muito mais rígido na justiça, porque isso é a base de uma sociedade, você ter segurança, a preservação da sua vida e da sua propriedade, né? Então a gente tem que retomar esse processo de forma muito firme e direta. Agora, candidato, como é que seria a sua posição em relação aos desafios mais urgentes, imediatos que a gente tem no país, como a questão do equilíbrio das contas públicas, ao mesmo tempo que temos uma carência social imensa, baixíssimo nível de investimentos, especialmente na infraestrutura, enfim, o Brasil é carente em quase todas as áreas, né? Há um desequilíbrio estrutural que é profundo e que pode comprometer o crescimento por muito tempo. Então, qual seria a sua primeira estratégia da sua proposta de governo? Denise, várias coisas. A primeira, nós temos que fazer uma reforma da Previdência. Não tem jeito. A reforma da Previdência, a Previdência deixou um buraco aí quase de 270 bilhões de reais no ano passado. As contas não fecham. Se a gente demorar muito, praticamente todo o dinheiro arrecadado irá só para pagar pensionista. Então, tem que ser feita uma reforma da Previdência. Segundo, o Brasil tem eu defendo a parte da privatização de empresas, porque isso não precisa ser feito da noite para o dia, isso tem que ser feito de forma planejada, mas é importante a gente dar esse direcionamento, que o Estado não vai estar atuando naquilo que ele não deveria. Terceiro, eu defendo também que a gente faça uma simplificação da carga tributária.
né, como eu já tinha comentado, quer dizer, para que as pessoas tenham mais liberdade para empreender. Isso é fundamental. No Brasil é difícil você abrir um negócio, é mais difícil você fechar. Então, as pessoas precisam ter mais liberdade para esse processo. E outra coisa que nós achamos importante, 2 últimos aspectos, é uma abertura maior da economia e um novo pacto federativo, que a gente dê mais poder para os estados e municípios. Descentralizar a gestão pública é fundamental para a gente ganhar eficiência, reduzir os índices de corrupção e estar mais próximo do cidadão. E muitos privilégios e benefícios que têm que ser cortados. O Banco Mundial divulgou um estudo ano passado que mostrava que dava para fazer uma economia aí de perto de 7% do PIB, só tirando privilégio, benefício, fazendo a reforma da Previdência. Então, cortar custo, não dá mais para transferir, falar em carga tributária é algo para mim impensável, porque no fundo imposto significa você transferir dinheiro do nosso bolso para os políticos que estão aí. Agora, como o senhor está com uma proposta nova, o senhor acha na prática que é viável se conseguir fazer o país neste modelo, em um governo apenas, se tentar redirecionar, porque a gente tem uma pressão muito grande da classe política, uma estrutura montada para se preservar, para preservar privilégios. Nós temos lobbies pesadíssimos de categorias profissionais que impedem, por exemplo, uma reforma da Previdência mais ampla, é o caso dos servidores públicos que estão lá direto agindo no Congresso. Nós temos lobbies da área empresarial que quer manter privilégios também. O senhor falava da questão de estímulos tributários teriam de ser revistos. Então a gente tem uma estrutura em que todo mundo reclama, mas todo mundo continua querendo tirar sua fatia. Como driblar isso, o senhor, com um partido novo, pequeno, que não tem uma base de apoio, como conseguir essa articulação toda? Na verdade, o que acontece hoje, né? A gente tem várias minorias que se aproveitam do Estado e uma grande maioria silenciosa que paga a conta. O que a gente tem que fazer é que essa maioria silenciosa deixe de ser silenciosa. O impeachment aí das ruas, o acompanhamento do STF. Você acha que o cara vai dizer, tô roubando? Não, foi o início. Agora, se a gente não mostrar ele, porque esse cenário todo de quebra das contas e de necessidade que isso venha a ser feito, isso vai acontecer. A pergunta que nós fazemos sempre é o seguinte: a gente vai esperar o Brasil piorar ainda mais para que isso se torne inevitável, ou a gente vai conseguir vencer todos esses lobbies, todas essas resistências e fazer antes para que o sofrimento seja menor? Mas Acho não que vai essa é a vencer grande na questão. conversa, não vai vencer só conversando. Não, a gente tem que vencer com o voto das pessoas, né? A gente tem que vencer com elas se posicionando e trazendo gente séria. O que a gente fez quando montou o Novo sempre foi um objetivo: trazer novas lideranças. Por isso que a gente vai lançar 360 deputados pelo Brasil, 5 governadores, e trazendo gente diferente para a política, para que as pessoas tenham também opção e essas pessoas diferentes façam essa divulgação do que precisa ser feito. É um processo simples, é um processo rápido? Não é, mas precisa ser feito. A Denise perguntou se é possível fazer tudo isso num mandato só. O senhor é a favor da reeleição ou o senhor tentaria acabar com a reeleição? Eu acho que uma reeleição é razoável. Inclusive não um mandato de 5 anos. Não. E também acho razoável uma reeleição também para o legislativo apenas. É isso, inclusive, que é o que está no Estatuto Novo. Não faz sentido a pessoa ir para a política e se perpetuar lá. Política não tem que ser profissão. A pessoa vai dar uma contribuição e volta para a iniciativa privada, para a sua vida, seja lá que atividade ela tem, mas não deveria se perpetuar no poder. Mas, candidato, o senhor falou em descentralização, eu estou tentando entender o seu pensamento como um meio de combater a corrupção, mas as prefeituras são corruptas. O senhor troca o sofá de lugar, sai da sala e vai para o corredor. Aqui em São Paulo, por exemplo, Mauá, na região metropolitana, prefeito corrupto. Mongaguá, no litoral sul, da Embaixada Santista, litoral sul, o prefeito tinha em casa 5 milhões de reais, que era fruto de uma herança. Tem cidades como o Embu, na região metropolitana, que o prefeito é do PCC. Isso só para dar uns exemplos, porque aqui em São Paulo as pessoas, quando querem falar de coisa ruim, dizem que é bem longe daqui. Não, é aqui. O pior lugar onde há maior corrupção é o estado de São Paulo, porque é onde tem mais dinheiro, né? E onde a corrupção está instalada em larga escala, tal. Apesar de todo mundo dar de beato, mas a corrupção aqui é terrível, tal. Eu dei esses exemplos. Como é possível? Porque eu sinto que no fundo é a visão norte-americana sobre o Brasil. Nos Estados Unidos é possível dizer isso, porque desde 1607, com Jamestown, você tem o autogoverno das comunidades. E a partir dali se construíram as 13 colônias, depois os Estados Unidos da América. Veio de baixo para cima. Perfeito. No caso do Brasil, o processo é o inverso. O Brasil nasce pelo Estado, não pela outra organização das comunidades. Então o que eu fico pensando, como é que é possível descentralizar como sinônimo de democracia e de melhor eficiência dos gastos públicos, quando os municípios estão tomados pela corrupção, né, e por oligarquias que se eternizam no poder?
Vila, por alguns pontos que são as coisas que eu defendo. Primeiro, eu concordo exatamente com esse ponto que você comentou, que quanto mais dinheiro, mais propício à corrupção. Exatamente por isso é que a gente tem que tirar do Estado gestão de estatais, gestão eventualmente da poupança das pessoas. Por que o Estado precisa gerenciar o nosso fundo de garantia? Esse fundo de garantia depois vai comprar debênture da JBS. Então, quando a gente tem menos recurso, a probabilidade de corrupção cai. Agora, estando dinheiro na prefeitura, tem duas grandes vantagens no meu entendimento. Primeiro, que a população está mais próxima, ela consegue enxergar melhor, e segundo, a capacidade de estrago é muito menor. Eu prefiro ter um prefeito, alguns prefeitos que a gente está fiscalizando, do que todo o dinheiro na mão do Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro. Então, o potencial de corrupção e de desvio é muito maior na medida que você centraliza, que é o que a gente viu no Brasil. A corrupção aumentou porque a gente tinha os entes privatizados, tinha os entes concentrados. Era muito dinheiro na Petrobras, nos ministérios, nos governos. Então, não é que a gente vai acabar, mas a probabilidade de a gente lidar de forma mais eficaz com ele, me parece que é melhor quando ele está mais no nível municipal. As pessoas vão estar mais atentas ao que a obra que está sendo feita, o que está acontecendo na sua cidade. Vamos fazer mais um intervalo. Nós estamos entrevistando o candidato à presidência da República, João Amoedo. Eu vou pedir aos meus pares a perspectiva de, ao retorno, fazer a pergunta que agora os nossos ouvintes devem estar fazendo. Quem é João Amoedo? Esse homem que está falando aqui na Jovem, e falando bem. Nós faremos isso no próximo intervalo. Partiu pra cima! Já falei, chama a Pancron. A Pancron resolve. Pancron Indústria Gráfica, bom dia. Oi, é verdade que vocês são feras em artes gráficas e que sempre conquistam os melhores prêmios na impressão de material promocional, livros e revistas? É verdade. Ufa, ainda bem. O meu chefe mandou chamar vocês. Já estamos indo. Pancron Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço, não tem jeito. Chama Pancron. São Paulo 3340-6901. A Pancron resolve. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Agora vamos às dicas de economia. Tem horas que parece que a gente não sai do lugar, né? Mas quem tem conta no Bradesco, conta com máquina Bradesco sem aluguel por 6 meses e que aceita todas as bandeiras. Abra sua conta no Bradesco e conte com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco. Consulte as condições de contratação em contacom.bradesco. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Agora são 9h44, estamos com o pré-candidato João Amoedo, do Partido Novo. Muita gente interagindo com a hashtag João Amoedo na Jovem Pan, e é o 5º assunto mais comentado no Twitter. Hoje é um pouco mais difícil, que perde um pouco para o Dia dos Namorados. Exatamente. E eu vi aqui os internautas se manifestando aqui pelo Facebook da Jovem Pan News. Eu queria passar para o candidato, inclusive. Há muita gente elogiando a sua posição e vários aqui defendendo que o senhor fosse um vice de Bolsonaro, porque Bolsonaro é tido aqui como salvador dessa condição do país, e em algum momento aí viram alguma relação. Mas eu queria saber se há a possibilidade de o Novo fazer aliança com algum partido, tentar fortalecer uma posição, uma frente que tenha ideias semelhantes já no primeiro turno. Denise, me parece muito difícil. Por quê? Porque o que a gente defende, a grande maioria dos partidos não defende. Para começar, é o seguinte: o Novo é o único dos 35 partidos políticos existentes que não usa dinheiro público. Todos os 34 usam, e não faz o menor sentido você tirar dinheiro do cidadão que poderia estar indo para a saúde, para a educação, ficando no bolso das pessoas, muitas delas que estão desempregadas, para financiar a campanha política de pessoas que muitas vezes você não quer nem que sejam reeleitos. Então esse é um processo que muito difícil. O outro é que, de fato, difícil imaginar, e isso eu tenho batido bastante nessa tecla,
olha, vamos trazer um outsider aqui pelo DEM, um outsider pelo PMDB. Dá para imaginar que um partido como o PMDB, por exemplo, vai fazer as mudanças que precisam ser feitas no Brasil, reduzir a quantidade de ministérios, como a gente imagina no nosso caso, ter de 10 a 12, privatizar as empresas, deixar de fazer o toma lá da cá, tirar privilégios e benefícios, tendo em vista todo esse histórico. Então, dado o histórico dos partidos que estão aí, me parece muito difícil. A gente não tem nada contra fazer coligação, mas ela deveria ser feita em base de princípios e valores e com atitudes práticas dos partidos, o que a gente não vê acontecendo. Agora, essa relação com o Bolsonaro que estão colocando aqui, os internautas? Eu não me imagino de forma nenhuma, não é o projeto do Novo ser tá como vice do Bolsonaro. Eu tenho muitas dúvidas sobre a capacidade do Bolsonaro, nada contra ele especialmente, mas olhando o histórico, qual é a capacidade dele de implementar coisas, de fazer uma negociação com o Congresso. Eu até inclusive questionei já no ano passado que se de fato ele adotou essa agenda liberal, por que ele não deu prova nos últimos meses, durante o mandato dele, que ele cumpre essa bandeira? A última coisa que ele fez, por exemplo, foi votar contra o cadastro positivo, que é uma ferramenta que vai permitir dar mais concorrência no mercado financeiro e eventualmente trazer queda dos juros. Isso vai na verdade, favorecer o pequeno, a pessoa que toma empréstimo e tudo. Ele votou contra. Juntos, se aliando inclusive nesse voto ao PT, ao PSOL e ao PCdoB. Então é difícil entender de fato qual é a dinâmica, como ele pensa, e então, sendo assim, impossível ter algum tipo de aliança nesse cenário. Agora, candidato, a campanha evidentemente é difícil, é longa. Por exemplo, o Bolsonaro é tido aí como líder da pesquisa hoje, e a Folha publica um estudo em que ele não ganha de ninguém num segundo turno, a não ser do Alckmin. Ele empata com o Alckmin, né? É a posição da Folha. Como é que o senhor, sendo de um partido tão novo, tão jovem, até desconhecido, imagina chegar lá? O que é que o senhor tem? Você referiu que tem 5 governadores e candidatos. Eu gostaria que o senhor apresentasse o que é o senhor e o que o senhor pretende. O que o senhor pretende, não. O que é o Partido Novo e o que é que ele tem para essa disputa? Joseval, eu entendo que o Partido Novo é exatamente a demanda que tem hoje na população brasileira. O que foi o Novo? Foi um grupo de pessoas que estava indignado com a política, indignado com a carga tributária, que queria deixar um país melhor para as próximas gerações, que queria viver num país melhor e que, ao invés de querer ir embora do Brasil, quis mudar o Brasil. Esse grupo se juntou em 2010, trabalhou durante 5 anos, baseado em princípios e valores, sem um salvador da pátria, com ideias claras, com a governança dentro do partido, para montar uma instituição. Foi para a sua primeira eleição com o objetivo de trazer gente nova para a política. Participamos do processo eleitoral em 5 cidades, elegemos vereadores em 4. Gente que nunca tinha sido filiado ao partido político, gente que não usou dinheiro público, que não tinha praticamente tempo de televisão e que não fez coligação. Em 5 cidades e elegemos em 4. Elegemos vereadores em 4. Os 4, quando eleitos, cortaram 39 assessores. 4 vereadores do Novo cortaram 39 assessores. Reduziram as verbas de gabinete para mais da metade, para menos da metade. E estão sempre votando contra o aumento de impostos. E agora a gente vem para a nossa primeira eleição em nível federal. Então, assim, o que o Novo representa? O Novo representa uma mudança. Qual é a nossa dificuldade? É porque o sistema partidário, o sistema político é feito para não ter concorrência, para que todos que estão lá consigam se manter no poder. Não foi à toa que ano passado aprovaram mais quase 2 bilhões de reais para financiar partidos políticos, né? Então, eu entendo que a proposta do Novo vai muito na linha do que a população quer. Qual é a nossa dificuldade? Tornar isso claro, né? O senhor falou que o importante não é falar, mas fazer. O senhor é engenheiro civil, o que é que o senhor fez? Qual é a sua carreira profissional? Eu fiz engenharia civil na faculdade, fiz junto à administração de empresas no mesmo momento, pretendia trabalhar em engenharia, o mercado estava muito ruim, acabei indo para trabalhar em instituições financeiras, entrei como estagiário praticamente, fiquei lá, fiz toda a minha carreira no setor financeiro, estava como membro do Conselho de Administração do Unibanco em 2008, quando me veio uma insatisfação e que me levou a dizer, fazer alguma coisa. Eu falei, olha, eu queria participar da gestão pública. Só que ao ter os primeiros contatos com um ou outro político, a minha conclusão naquele momento, 2008, 2009, foi o seguinte: com essas pessoas que estão aí, com esse DNA, nós não vamos conseguir montar boas equipes e trazer gente boa. Só tem uma forma de a gente mudar esse cenário: trazer gente nova para a política. E para trazer gente nova, a gente precisa de um partido. E aí, em vez de adotar uma solução de curto prazo, ir para um partido, querer me candidatar, a gente é o seguinte: vamos criar uma instituição.
É nisso que a gente acredita, é isso que a gente está fazendo. Então, qual é o desafio que foi o que a gente fez? Trazer as pessoas da zona da indignação para a ação. E aí sim mostrar que a gente pode mudar o Brasil. É isso. E o senhor já tem, o Partido Novo já tem departamentos em todo o Brasil? Temos já em praticamente todos os estados e vamos lançar candidatos em 18 estados da federação mais o Distrito Federal. Tem sempre que ser um processo gradual, porque são todos voluntários e muitas vezes vem pessoas que querem se aproveitar do partido, usar o partido como uma máquina partidária. E o Novo tem alguma coisa muito diferente, que é o seguinte: quem está nos diretórios não pode ser candidato, porque quem está no diretório tem que fiscalizar quem foi eleito, tem que selecionar quem foi eleito, a gente faz processo seletivo. Então, essa dinâmica de ter uma instituição que é muito diferente dos partidos brasileiros, que se tornaram legendas. Eu outro dia vi já as pessoas serem entrevistadas aqui, pré-candidatos, dizendo, não, eu já mudei. E não é à toa que as pessoas vivem mudando de partidos. Desses pré-candidatos por aí, quantos partidos já passaram, né? Perguntar para o senhor, qual é no seu eventual governo o papel das Forças Armadas? Vila, as Forças Armadas têm um papel de defender o Brasil, de cumprir a Constituição. A ideia, por exemplo, da intervenção no Rio não é o que deve ser feito. Eu entendo o senhor é contra a intervenção? Não, eu entendo que ela precisava ter sido feita. Ela foi feita sem programação, ela foi feita de última hora, foi feita claramente no primeiro momento com alguma ideia de ganho eleitoral, mas do jeito que estava a criminalidade no Rio e com a total falta de liderança, com a total falta de coordenação no estado do Rio, ela precisava ser feita, mas não é papel das Forças Armadas esse tipo de coisa. E fazer o quê? Qual é o papel das Forças Armadas, então? Porque quando eu perguntei sobre política externa, o senhor acentuou muito os acordos econômicos. Mas o Brasil precisa ser mais que isso. Um projeto nacional é mais do que a abertura das fronteiras econômicas. É ter uma inserção do mundo como potência. Eu insisto nisso, né? Essa é a questão chave. O Brasil não é, com todo respeito, um argentino, um uruguai, um paraguai, porque agora o Paraguai... ganhar a Copa. O Paraguai virou exemplo para presidenciável no Brasil. Você imagina a decadência do Brasil. O Paraguai é exemplo. E tem empresário brasileiro que transfere as suas indústrias para lá sendo traidor. Porque empresário nacionalista, defensor do Brasil, fica as empresas no Brasil, não transfere para outro país. Desculpa, eu posso discordar. Na verdade é o seguinte. Eu sei por causa da tributação, mas ele pensar nele e não no país. Não, Vila, essa é a diferença de nós e os outros. Deixa eu só fazer uma ressalva aí. Sim. Ao transferir a fábrica para o Uruguai, ele está mostrando aos nossos gestores públicos que eles precisam mudar. É a mensagem muito forte que ele está dando. No bolso dele. Capitalista não tem pátria, tem bolso. A grande questão é essa. Vamos dizer, desculpe, mas claramente isso. Eles não são, eles habitam o Brasil. Volto a dizer, eles não são brasileiros. Mas tudo bem, eles fazem o que eles quiserem. Eu tenho desprezo por eles. Mas eu só queria deixar essa ressalva. Aqui corre sangue brasileiro, neles corre no bolso, né? Não, e assim, só para dizer, no meu corre o sangue brasileiro, tanto que eu tô há 7 anos, 8 anos agora, trabalhando nesse projeto. Mas assim, podia estar morando fora, mas não, eu quero mudar o Brasil. Claro, e não agora, mudar do Brasil. Claro. Agora, o importante é só dizer o seguinte: na hora que um empresário faz isso, ele está dando uma sinalização muito forte para o Estado brasileiro, que fala o seguinte: esse modelo está inviável. E o que o Estado brasileiro tem feito? Tem jogado grande parte da população para a informalidade. A informalidade é gerada pelo Estado brasileiro. Mas eu queria discutir, que fica muito no econômico. Qual é o papel do Brasil como potência? Insisto nisso, porque o Brasil teve esse pensamento no século XX, de ser um grande país no hemisfério sul, de concorrer com os grandes. Ou se não pensar pequeno, não é abrir para virar a casa da mãe Joana, é ter uma presença no mundo. Nós temos de pensar grande. Os empresários têm de pensar grande, não é para o Paraguai, tem de pensar grande e tal. Então o que eu estou insistindo é isso, nós vamos renovar as elites que estão falidas, né? O artigo do Globo meu é isso. Hoje nós estamos na hora da xepa. A eleição é hora da xepa. A gente pega o que menos estragado. É isso que a gente está vivendo. Então é isso. Em termos de potência, de grande país, de inserção, de falar grosso, de ser galo, essa expressão usei hoje. Isso que eu queria saber do senhor. Como é que é essa inserção no mundo? Vila, eu entendo o seu ponto, mas a minha avaliação, a gente tem que primeiro melhorar a vida do brasileiro que está aqui dentro. Sim. Que não consegue ter emprego, que o Brasil hoje é o 9º país mais violento do mundo em termos de homicídios. Quer dizer, então a gente tem que dar segurança para o brasileiro aqui dentro, a gente tem que fazer com que ele consiga ter um emprego, que ele consiga o filho sair da escola aprendendo alguma coisa. As pessoas não conseguem sair da pobreza, então a gente tem que cuidar da vida deles aqui dentro. Eu priorizaria isso no primeiro momento. Eu entendo o teu ponto, acho importante, mas assim, na situação que está
a vida das pessoas, o sujeito não tem segurança, não tem emprego, não tem educação, não tem saúde e paga uma carga tributária enorme. Quer dizer, a gente precisa reverter esse modelo. Eu nesse primeiro momento, teria isso como foco. Agora, candidato, como novo, né, na política, eu queria saber como é que o senhor se sente capacitado de fazer essa pergunta, para um recado até para os internautas, para todos que eu estou vendo que estão elogiando, mas tem sempre aquela colocação, ele fica bem na próxima eleição, esse tempo de maturação. Como é que o senhor se coloca aí como capacitado hoje para assumir a presidência do Brasil num momento tão delicado do ponto de vista político e econômico? Denise, eu entendo que a gente tem que ser um pouco ambicioso e ousar. É isso que a gente está fazendo. Lá atrás, quando foi em 2016, que a gente estava montando a estratégia do Novo, a gente dizia o seguinte: a gente vai lançar um candidato só para divulgar as ideias. Só que a gente não imaginava que a gente tivesse uma evolução tão ruim no cenário brasileiro. Tanto do ponto de vista da crise política, crise econômica, Lava Jato e das opções que nós temos. Então, a gente diz o seguinte: dá para ser muito mais otimista. O que a gente vai fazer, no fundo, é colocar as coisas de forma muito clara, ser autêntico. As pessoas hoje querem autenticidade. Isso é fundamental. E como eu me coloco? Pelo meu histórico de vida. Eu tive sucesso na parte empresarial, na parte de gestão, e resolvi entrar para a política. E não resolvi fazendo um atalho. E não estou aqui porque tem um projeto pessoal de ser candidato. Muitos dos candidatos aí eram candidatos e estavam à procura do partido. No caso do Novo é diferente. A gente acredita em princípios e valores de um plano para o país. E esse plano passa por atrair as pessoas para participarem. É isso que a gente quer fazer no Novo. Então, a minha venda não é só do meu projeto. A minha venda é dizer o seguinte: olha, não tem salvador da pátria. Cada uma das pessoas que está nos assistindo, que vai nos assistir, tem que saber que a responsabilidade é deles. Infelizmente, a gente não consegue contar com boa parte da elite, que é como o Vila comentou, que facilitaria esse processo. A gente não vai contar, pelo contrário, a gente vai contar com grande parte também da turma política indo contra, porque a gente vai mexer em privilégios, a gente vai mexer em mordomias. Mas a população tem que entender que se ela não participar, se ela não vier se envolver, e não é só o voto não, é divulgar as ideias, trazer mensagens, a gente não vai mudar. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter mais 4 anos jogados aí pela janela, o Brasil tem o risco de ter uma década perdida, porque a situação nossa não é boa, e aí a gente vai ter que aprender com os erros. É muito melhor a gente aprender sem ter que cometer os erros. É isso que a gente está propondo no Novo. Candidato, o Joseval vai pedir no final as considerações para o senhor, mas eu já agradeço o senhor pela gentileza, pela atenção, e só lembrando que nós já entrevistamos aqui no Jornal da Manhã Jair Bolsonaro, Guilherme Boulos, Flávio Rocha, Henrique Meirelles, Marina Silva, Álvaro Dias, hoje João Amoedo. Na próxima sexta-feira teremos Guilherme Afife Domingos, na segunda-feira o candidato Ciro Gomes e fechando a nossa série na terça-feira, Geraldo Alckmin do PSDB. Joseval, obrigado, viu, candidato? Candidato João Amoedo, ao agradecer a sua presença, foi brilhante a sua participação aqui no Jornal da Manhã. O jornalista é maldoso, por natureza. Eu lanço 2 questões do que eu colhi de tudo que o senhor falou. O senhor acaba de dizer que o Novo busca conquistar as mentalidades, não é isso? Exatamente. Isso é a tese do Gramsci, que foi o grande autor do estudo marxista na Itália, no tempo do fascismo. E o senhor disse também, de outra parte, e eu achei até curioso, um negócio curioso, que o que participa do diretório do Partido Novo não pode ser candidato. É um diretório. Mas o fascismo também era isso, quer dizer, a Assembleia, as organizações, era apenas braço e instrumento. As organizações de base é que construíam tudo isso, não participavam da política. Como é que o senhor fica entre a direita e a esquerda desse jeito? O ponto é que nós acreditamos na liberdade das pessoas. E o que a gente quer transmitir para eles, e talvez esse seja o ponto principal, é o senso de responsabilidade. Cada um de nós tem que ser responsável pela mudança. Se a gente ficar esperando apenas ter alguém que grita mais, que é o nosso salvador da pátria, isso não vai funcionar. Então, o projeto do Novo vai muito desse pressuposto. Nós criamos uma plataforma para trazer gente nova, para trazer gente séria, gente competente para a área pública. Agora, existe uma mudança cultural a ser feita, porque afinal de contas a gente vem sendo doutrinado há muitos anos com conceitos errados. E é isso que a gente tem que mudar. Então, é as pessoas assumirem a sua responsabilidade com liberdade. Acho que essa é a grande diferença que a gente tem. A gente acredita na liberdade, do direito do cidadão resolver e cuidar da sua vida. Ninguém é melhor gestor da sua vida do que o próprio cidadão. O senhor pretende chegar aonde este ano?
Olha, nossa meta é chegar no segundo turno. Vai depender das pessoas, da participação delas. Mas eu entendo que a gente tem um projeto consistente, com ideias corretas e com gente apta a implementá-las. Este é João Amoedo, pré-candidato à presidência da República, um jovem engenheiro civil brasileiro, 56 anos, que se apresentou aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado, candidato. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos.